Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Tem estudado? Tem perseverado na palavra? Amém. Eu creio que vocês têm estudado, que vocês têm feito. Muito bem, irmãos. Estamos nós aqui na quarta aula. Tá quase acabando, hein? Tá quase acabando. Quarta aula já. Logo nós estaremos de volta presencialmente, né? Mas enquanto não vamos, vamos assim, né? Vamos não pelas lives, mas pelo filminho, né, gravado, assim, para que a gente possa estudar de novo. Amém? Em nome de Jesus. Nós paramos no capítulo 19. Vamos começar lá no capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso, né? Ele tá fazendo as viagens dele, aqui é a terceira viagem, então ele chega em Éfeso, né? E quando ele chega lá em Éfeso, ele tinha acabado de encontrar Apolo, né, que foi orientado por Priscila e Áquila sobre o batismo no Espírito Santo, tudo aquilo, porque, né? Então, Paulo está lá e Apolo fica lá na cidade e Paulo vai, né, para Éfeso. Ele desce para Éfeso, ele vai para uma região mais alta e lá encontra os outros discípulos, encontra uma outra turma lá e pergunta para eles: vocês foram batizados no Espírito Santo? Aí eles pegam e respondem: nem ouvimos falar do Espírito Santo. Nem ouvimos falar do Espírito Santo, né? Aí Paulo pergunta, né? Então, vocês foram batizados como? Aí eles pegam e respondem: no batismo de João, o batismo nas águas, né? Então, eles falam, olha, aí Paulo ensina para eles, né? João fez o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, porque vinha naquele que vinha depois dele, depois de João Batista, né? Que seria Jesus, né? E eles entenderam, Paulo explicou para eles entenderam aquilo e foram todos batizados, né? E Paulo, né, impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados e veio sobre eles o Espírito Santo, né? E eles tanto falavam em línguas como começaram a profetizar também, né? E nessa turma aí era mais ou menos uns 12 homens, né, que foram batizados, os 12 discípulos que estavam lá em Éfeso, né? E durante 3 meses, aí, né, continuando no verso 8, durante 3 meses, Paulo ficou lá, Paulo ia para a sinagoga, né, todo dia, praticamente, né, ele frequentou, né, durante 3 meses frequentou a sinagoga e falava ousadamente, né, ensinando e persuadindo, né, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus, né. E ele viu que tinha uma turma assim que estava descrente, estava indiferente, assim, né? Falando mal do caminho. Ele percebeu tudo aquilo, né? Daquilo. Então Paulo, o que fez? Separou-se deles, né? Deu uma distância, separou os discípulos, tal, e começou a falar diariamente na escola de Tirano. Era uma região ali, né? Ele começou a falar tudo isso. Por 2 anos, Paulo pregou na escola de Tirano, ensinando, né, todo o povo ali, né, isso. Todos os habitantes ali da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os gregos como os judeus, todos que estavam ali, porque o povo ia para a escola também para aprender, né? E eles levavam lá, como Paulo não só pregava, ele fazia milagres também, como a gente viu que em todas as cidades ele fazia prodígios e maravilhas. E lá ele curava também as pessoas. Então muitos, né, levavam lençol para Paulo, né, para que Paulo tocasse, aventais, os aventais de Paulo, eles levavam tudo aquilo, né? E quando chegava nos enfermos e nos possuídos, esses eram curados e os espíritos eram expulsos, né? Que nem a gente vê aí no verso 12, né? A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Através disso, né? A unção de Paulo, a presença do Espírito Santo era tão grande nele, tão grande, que até os lenços, até os aventais que Paulo usava, tudo aquilo ficava impregnado da unção, da glória do Senhor, e conseguia, através daquilo, a fé do povo, né? O povo tinha uma fé aberta para receber tudo aquilo também, então eles recebiam, tinham aquilo. E aquilo, não que fosse um amuleto de sorte, mas aquilo servia para edificar, fortalecer a fé deles e resgatar aquele povo. Os que estavam doentes ficavam sãos, os que estavam possuídos eram libertos através da fé.
né? E Paulo fica ali por 2 anos, né? Ele fica ali 2 anos naquela região, né? E aí, em paralelo a isso, o que acontece? Aparece alguns, né, querendo tirar proveito da situação também, né, querendo pegar embalo naquela do Paulo. Eram alguns judeus exorcistas, né, que eles resolveram pegar uma carona na onda do Paulo, né? E eles foram lá e tinha algum possuído lá, eles foram lá e os judeus lá e eu esconjuro-vos em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Essas foram as palavras que eles usaram, né? Só que aí o espírito maligno olhou para eles e falou assim: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E vocês? Quem são vocês? Ou seja, aí na sequência o que acontece? O espírito maligno possuindo um homem, pula em cima deles, eles eram mais ou menos 7, ele sozinho, ele derruba, ele bate, machuca e arranca a roupa do 7, põe o 7 para correr. Simplesmente, sozinho, um espírito maligno coloca uns 7 judeus para correr, né? Como a gente vê aí no verso 16, possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu, e desnudos e feridos fugiam daquela casa. Ele botou todo mundo para correr, né? Ou seja, aqui o que a gente aprende? Que o inimigo, ele sabe da palavra, ele conhece a palavra, ele sabe com quem ele está lidando. Então, se a gente não tiver preparado, estruturado na palavra, o inimigo vai vir com a palavra e vai nos derrotar. Por isso nós estudamos, por isso nós aprendemos, nos dedicamos, entendemos. É por isso, para que quando vier o inimigo, assim como ele veio e foi tentar Jesus Cristo também, e Jesus Cristo repreendeu ele aonde? Pela palavra. Ele falava: tu não és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Ah, se tu és o Filho de Deus, manda que os anjos seguros. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o inimigo vem tentando Jesus com palavras e Jesus vai respondendo a ele pela palavra. Conosco não é diferente, assim como foi com esses. Eles quiseram expulsar sem conhecer a palavra, sem ter fé, sem acreditar em Jesus. Foram simplesmente ouvir: o Paulo tá aí. Paulo prega Jesus. Quem é esse Jesus? Mas vamos lá que vai dar certo. Foram e se deram mal. Porque eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles não sabiam de quem que eles estavam falando. Eles simplesmente foram para se mostrar, para falar assim: não, nós somos exorcistas. E se deram mal nessa aí, né? E foram 7, né? E quando o povo viu aquilo, né? Que veio o conhecimento de toda a cidade, gregos, judeus, assim, todos ficaram com temor e entenderam que o nome do Senhor Jesus Cristo era grande, que o nome dele era engrandecido, né? E muitos creram também, muitos que faziam mágicas, praticavam mágicas, artes mágicas, reunidos, eles queimavam porque todas as artes mágicas, né, daquela época eram tudo registrado em livros, né? Assim como é hoje, né? Muita magia registrada em livro aí. E esses que praticavam essas magias, o que eles fizeram? Eles viram aquilo, começaram a juntar os livros deles, começaram a falar: isso aqui não serve de nada para a gente, tudo isso aqui não tem utilidade. Eles colocavam lá e começaram a queimar, colocar fogo nos livros, colocaram tudo aqui. E eles calcularam lá, o pessoal da época calculou que seria mais ou menos o valor daquilo 50 mil denários, né? Um denário seria o trabalho de um dia. Um denário é o valor de um dia de trabalho dos trabalhadores naquela época. Ou seja, era um trabalho de 50 mil homens ou 50 mil dias de trabalho, e eles queimaram tudo aquilo. Por quê? Porque eles reconheceram a Jesus. Eles viram que aquilo ali não valia de nada para eles, era tudo ilusão. Que a palavra do Senhor, que o nome do Senhor Jesus Cristo era sobre todo o nome, né? Eles foram. E aí quando a gente vê no verso 20, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, né? Então aí, passando isso, né? Paulo resolveu ir para Jerusalém, né?
passando lá pela Macedônia, pela Acaia, ele resolve ir ir para Jerusalém, né? Porque ele pensa, preciso ir para Roma. Ele tem um planejamento que ele fala, preciso ir para Roma, né? Porque depois de passar por ali ele acha, né? E ele enviou para Macedônia, né? Enviou a Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto. E Paulo ficou um tempo na Ásia, né? Aí, em paralelo a isso, né? Lá na região, apareceu um tal de Demétrio, que era o ourive. E esse Demétrio fazia o quê? Ele fazia imagens da deusa Atena, né? Ele fazia imagem, fazia o santuário lá da Atena, tudo. Eles colocavam lá, ele fazia aquilo. E o que acontece? Esse Demétrio, ele junta um monte, vários outros que eram da mesma, que também faziam imagens da deusa Atena. Ele junta, ele fala assim, olha, esse cara aí, deusa Atena não, desculpa, é Diana, tá? Eu falei Atena, mas é Diana. Eles faziam nichos, né, que é um tipo de um altarzinho, né, de Diana, e dava muito lucro para eles, né? Eles faziam isso, né? Então eles se juntam e fala, ó, esse cara aí que ele está pregando que o Deus dele é maior, que Diana não é nada, tudo, né? E ele fala que Deus não habita em imagens feitas por homens humanos, não é servido por homens, né? E então aí, nessa reunião, todos os outros pensaram a mesma coisa. Se Deus não é Diana, assim, então assim, dinheirinho, acabou. Eles ficaram com raiva né? E começaram a gritar, né? Começaram a gritar lá, grande é Diana, né? E confusão generalizada de novo, né? Aí eles começaram começaram a gritar, fazer alvoroço, né? E virou tanto que eles começaram a brigar entre eles, né? Aí eles pegaram os macedônios, né? Que seriam Gaio e Aristarco, que estava junto com Paulo, né? Companheiros de Paulo. E esse, querendo falar com o povo, eles não permitiam. Paulo queria falar com eles, mas os discípulos cataram e não, você não vai ficar aqui não, né? Eles pegaram e levaram ele para o teatro, tiraram eles de lá. E lá ele chegou no teatro, cada um gritava de um jeito, um gritava abobrinha, outro melancia, outro abacaxi, outro tomate, ficou aquele salseiro lá que ninguém entendia nada, né? Aí teve um lá que queria falar, um tal de Alexandre, queria falar, então ele levantou a mão e tentava fazer sinal pro povo que ele queria falar alguma coisa, que não sei o que, tá assim. Só que aí eles viram que ele era judeu, esse Alexandre era judeu também, né? E quando eles viram isso, aí que eles gritaram mais ainda, mais ou menos umas 2 horas eles ficaram gritando para afastar esse Alexandre de lá, né? Então aí o que acontece? Fica aquela gritaria, não sei o quê, até que o escrivão do templo, né? Ele vai lá, ele acalma o povo e começa a falar para aquele povo que está lá, né? Eles falam, olha, vocês não sabem que a cidade de Éfeso é guardiã do templo de Diana, né? Isso não pode ser contrariado, né? A imagem caiu lá de Júpiter, isso não pode ser. Aqui, a cidade aqui de Éfeso é o templo de Diana, então aqui esses homens não são sacrílegos, né? Vocês não podem fazer nada errado, vocês têm que fazer tudo certo, não pode ser precipitado, eles não são sacrílegos e não estão falando mal da Diana, eles não estão ofendendo, não estão blasfemando contra a Diana, porque eles não faziam isso. Eles falavam do Evangelho de Jesus, eles falavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador, e falavam da salvação pela fé. Eles falavam isso. Eles não estavam falando nada contra Diana. Eles só falavam que o Deus não habita em imagens feitas por mão de homens. Eles não falavam de Diana. Então esse escrivão vem e fala, ó, não dá para fazer isso, se tiver alguma coisa, a gente leva ele para as autoridades. A gente vai lá, se tiver alguma coisa do que acusar eles, a gente vai lá e leva ele para as autoridades. Mas se não tiver, melhor não fazer nada, né? Porque nós, como está aqui no verso 40, né? Ele fala assim, ó, esse escrivão, ele fala,
nós corremos o perigo de que sejamos acusados de sedição, né? Porque não tem motivo nenhum para justificar esse ajuntamento. O que a gente vai falar? Vai falar o que dos caras? Não tem o que falar. Então, acalmou, o povo entendeu, aí todo mundo pro seu canto, né? Foram. Aí, agora já no capítulo 20, né? Paulo vai visitar a Macedônia e a Grécia, né? Então aí, quando acabou aquela confusão, Paulo chama os discípulos, né? Acalmou todos eles, confortou, deu um abraço, despediu e tal, e partiu para a Macedônia, né? Atravessou aquele campo, aquele período lá, foi encontrando os discípulos, foi fortalecendo, né? Muitas exortações, aí ele vai para a Grécia, onde ele ficou 3 meses. De novo, ele fica 3 meses na Grécia, né? E onde teve uma conspiração, lá os judeus já conheciam Paulo, já sabiam, então já formaram uma conspiração contra ele, né? Aqui por parte dos judeus, que estava para, e quando ele estava para embarcar para a Síria, ele determinou voltar ele achou melhor voltar para Macedônia, né? Então aí vem uma turma com ele também, né? E acompanharam ele até a Ásia, né? Até Sópatro, né? O Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Aí, ó. Quem tiver dificuldade para botar nome no filho, aí tem umas boas sugestões aqui, ó. Vocês podem olhar no verso 4, ó, tem uma turma aí para colocar assim, né, como para homenagear, né, colocar o nome no filhinho quando nasce, né? Já pensou Sópatro, né, Aristarco, Tíquico, né, Trófimo, fica uns nomes bem legais aí, né? É só para descontrair um pouco, né? Então e aqui, nesse verso aqui, a gente já vê que Lucas, lembra que Lucas tinha, quando eles estavam lá em Troade, né? Paulo e Silas foram presos e Lucas não foi. Lucas ficou, né? Só os dois que foram presos. E aqui Lucas se junta com eles de novo, né? Nessa turma que junta, Lucas junta de novo, né? Então eles falam que essa turma aqui né? O Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo, eles foram antes, estavam esperando eles lá em Troade, né? Depois disso, depois do dia dos pães asmos, eles foram para Filipos e em 5 dias foram encontrar com eles no porto, onde eles passaram uma semana lá, né? Então aqui Lucas já está de novo junto com Paulo, já está vivendo toda essa situação, né? Aqui eles se reencontram de novo, né? Aí Paulo está pregando, né? Aqui eles estão lá no cenáculo, né? No primeiro dia. Aqui, aqui é um trecho, né? Que Paulo estava ensinando, estava lá no cenáculo falando com o povo, ensinando, falando assim, e o discurso foi rolando, né? Lembra quando às vezes o pastor fala no culto, hoje vai ter culto até meia-noite, e o povo, amém, glória a Deus. Então, aqui foi a mesma coisa. Paulo começou a exortar, começou a falar e foi falando, foi ensinando, foi passando tempo e tal, e foi até a meia-noite, né? Tinha bastante luminária ali, né? E tinha um camarada, né, chamado Eutico, né, que a gente vê o nome dele aí no verso 9. Ele tem um camarada chamado Eutico, que ele está onde? Ele está sentado no beiral da janela. Ele está lá, meio para dentro, meio para fora, meio para dentro, meio para fora, né? Ele está lá, né? E como o discurso estava demorando, o que aconteceu? Ele, meio sonolento, ele dormiu. No que ele dormiu, ele também caiu. A Bíblia diz que ele caiu do 3º andar, ele cai lá do 3º andar abaixo, né? E foi levantado como morto. O povo lá que foi lá olhou, viu que ele estava morto, né? Aí Paulo para o discurso, fala, não, deixa que eu vou lá, vou descer lá, vou ver esse cara aí. Aí Paulo vai lá, desce, deita o corpo, se inclina sobre ele, abraça o corpo dele e fala assim, ó, não precisa se preocupar não, turma, não fiquem em paz, não precisa se preocupar porque a vida está nele. Paulo fala assim, a vida está nele. Paulo volta, parte o pão de novo, come e ainda falou mais um tempão até o romper da alva. E o que o povo fez? O povo foi lá, pegou o menino que
que estava vivo, pegou o Eutico que estava vivo, e todos ficaram muito felizes, todos estavam bem confortados lá, porque o menino não morreu, o rapaz não morreu, ele estava vivo, né? E Paulo terminou o discurso, aí o discurso longo dele, né? E aí eles continuaram, né? O Lucas e a turma que continuou, eles embarcaram e foram para uma cidade chamada Assos, né? Onde que eles iam encontrar com Paulo ali. Aí a turma que estava com o Lucas ia encontrar com Paulo aqui em Assos, né? Porque assim fora determinado que o Paulo teria que ir por terra. Eles, Lucas e os outros, foram de barco, foram de navio para essa cidade, para Assos. Só que Paulo foi por terra. Paulo foi por outro caminho, né? Foi determinado para ele ir por outro caminho. Então ele lá se encontra, né? E quando eles se reuniram, Paulo vai para bordo do navio e eles vão para uma cidade chamada Mitilene, né? E dali no outro dia eles passaram por outras cidades, né? Passando em Samos, até que eles chegam em Mileto. Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, ele não queria descer mais em Éfeso, né? Ele assim, porque ele não queria ficar muito tempo na Ásia, ele queria continuar, né? Assim, ele queria passar o dia de Pentecostes lá em Jerusalém. Então ele não queria parar em Éfeso, ele não queria passar lá, ele queria ir direto, ele queria ir mais rápido para dar tempo dele chegar em Jerusalém e antes do dia de Pentecostes, né? E quando ele está lá de Mileto, quando ele está lá na cidade de Mileto, ele manda chamar os presbíteros lá de Éfeso, né? Ele vai lá, manda o recado, fala, ó, chama a turma dos presbíteros aqui para Mileto, né? Toda a turma de Éfeso vem para cá, né? E começa e faz um discurso para eles, né? Que aqui depois eu vou ler rapidinho, mas para vocês é interessante vocês darem uma lida aqui, né? Que ele fala: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo todo, desde que entrei na Ásia, servindo o Senhor com lágrimas, provações, jamais deixando de anunciar coisa alguma, né? Ensinando a todos, testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Isso está no verso 22. Ali Paulo já está tendo um prenúncio do que aconteceria em Jerusalém com ele, né? Então ele fala, no meu espírito eu vou para lá, mas eu não sei o que vai acontecer lá, né? A não ser que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me segura, né? Que cadeias e tribulações me esperam. É isso que ele sabia no fundo, no íntimo dele, né? O testemunho interior dele dizia que o que estava esperando ele era tribulação e cadeia, né? Só que ele fala, eu não tô nem aí, a minha vida não considero a vida preciosa para mim, né? Contanto que complete a minha carreira. A vida não é preciosa para mim se eu fizer o que me foi determinado. Deus determinou a Paulo levar a palavra aos gentios e era isso que ele tinha feito. Ele fala assim, então, para mim, a minha vida não é importante. Se eu fizer o que Deus me determinou a fazer, que é levar a palavra, para mim tanto faz, morrer ou viver, não tem, né, não tem problema aqui. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o evangelho de Deus. É isso que ele fala para todos. Né? E ele continua falando, sei que em todos vós passei o medo, não vereis mais o meu rosto. Ele fala, para vocês que me viram aqui, que eu passei um tempo com vocês aqui, vocês não vão me ver mais, né? E então ele fala, a partir de hoje, eu estou limpo do sangue de todos, ou seja, eu fiz a minha parte. Eu ensinei vocês, mostrei o caminho. Se vocês não se mantiverem, se vocês desandarem desse caminho, eu não tenho culpa. Se vocês se perderem e morrerem, né? Quando ele fala aquilo, estou limpo do sangue de todos, se o sangue dos outros fosse derramado, não era culpa de Paulo. Paulo não teria culpa nisso, né? Porque ele fala, jamais deixei de anunciar o evangelho, né? E todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, tal. Ele vai falando, vai ensinando aqui, pastor, que é assim. E depois da minha partida, e ele ainda adverte que depois que Paulo for levado, virão lobos vorazes que não vão poupar o rebanho que ele está se
se referindo são as pessoas lá. Ele fala que vai vir gente de mau caráter, vai vir enganadores, e mesmo dentre eles, os que estavam ali no meio, os que aprenderam com Paulo, esses também, alguns também se voltariam, né, para distorcer o evangelho. Ele fala que tanto viriam os de fora, né, como lobos, como entre eles iam aparecer pessoas falando coisas pervertidas para arrastar, para quê? Para formar, para separar, para ver para ter uma turma minha, esses aqui são meus discípulos, né? Então ele fala, portanto, vigiai, lembre cada um de vocês que por 3 anos eu falei com vocês, ensinei vocês, né? Cada um de vocês. Então agora é a parte de vocês, né? Que tem poder para edificar a herança de todos que são santificados. Agora é a parte de vocês fazer tudo aquilo que eu ensino, que eu ensinei, né? Nunca quis ouro nem prata de vocês, não quis roupa, não quis nada, né? E só me servir o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Paulo só fala isso, só queria o necessário para mim e para quem estava comigo, nada mais do que isso. E tenho mostrado tudo em trabalho, assim é mister socorrer os necessitados. E lembrar das palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Ele fala isso. E aí o povo se ajoelha, tal, ficam todos constrangidos, né? E eles abraçam Paulo, tal, dão aquela despedida, aquele carinho, aquele amor fraternal, aquele amor de irmão. Eles abraçam Paulo, por quê? Porque Paulo tinha dito, não mais veriam o seu rosto. E eles ficam tristes com isso, porque eles já entenderam que Paulo não voltaria mais ali, ou seja, Paulo estava prestes a morrer, estava no caminho da morte, né? Então, aí eles partem, né, assim, e os irmãos acompanham ele até o navio, e depois deles se separarem, né, fizemos a vela, foram para Cos, né, depois foram para Rhodes, para Pátrara, achando o navio ali, foram para Fenícia e seguiram viagem. Quando eles estavam perto de Chipre, né, eles foram para a Síria, e então eles chegam numa cidade chamada Tiro, né, que o destino do navio era Tiro, né, ele tinha que ser descarregado ali, o navio. Então eles encontraram os discípulos lá, ficaram lá durante 7 dias na cidade de Tiro, né, e pelo Espírito Santo eles falavam para Paulo, movidos pelo Espírito Santo, o testemunho interior, né, o Espírito Santo falando com eles falavam para Paulo, não vai para Jerusalém, não vai, todos, né? E passou aquele tempo, né, eles se retiraram, eles seguiram viagem. Lucas, Paulo e a turma lá seguiram viagem, acompanhados por suas famílias, mulheres e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia, eles oraram, né? E despedindo uns dos outros, eles embarcaram e voltaram para casa, né? Uma turma foi, uma turma ficou, né? E eles, Lucas, Paulo, assim, foram concluindo a viagem de Tiro, eles chegaram a Ptolemaida, né? Onde eles encontraram os irmãos e passaram um dia lá, ficaram um dia com eles. No outro dia eles foram para Cesareia e chegaram na casa de Filipe, né? Esse Filipe é aquele mesmo que batizou o eunuco, lembra? O Filipe que foi discípulo de Jesus, que é um dos apóstolos, é esse mesmo Filipe aqui, o evangelista, né? Ficaram com ele, ele tinha as filhas que eram profetisas, né? E ficaram alguns dias ali, e desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, né? Um Ágabo, né? Ele veio falar com eles, tal lá, e a Bíblia não fala se estava presente, mas ele pega o cinto de Paulo, esse Ágabo, ele pega o cinto de Paulo, ele ata as mãos, ata os pés, né? E fala assim, ó, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e tanto nós como daqueles lugares, né? Ele ata as mãos, né? E fala, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios, ou seja, vai entregar para o povo que era contra ele, né? E quando eles ouviram aquelas palavras, né, eles falaram de novo para Paulo, não, Paulo, não vai para Jerusalém, não vai, o que você vai fazer lá? O profeta está falando, você vai ser preso, né? Aí Paulo fala, fazei chorando e quebrantando meu coração, estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Ou
seja, Paulo estava disposto, ele estava em paz consigo mesmo, se morresse tudo bem, se não morresse tudo bem. Paulo estava em paz porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia o que ele tinha feito, né? Então, eles não conseguiram convencer, né? Olharam para Paulo e falaram: faça-se a vontade do Senhor, né? Passou um tempo, né? Eles fizeram os preparativos, foram para Jerusalém, Lucas e Paulo, né? E mais alguns dos discípulos que vieram da Cesareia, né? Trazendo Mnason, né? Um velho discípulo onde que eles ficaram hospedados, né? Quando eles chegaram em Jerusalém, os irmãos foram receber eles, né? Os outros que estavam lá em Jerusalém foram receber eles, né? E Paulo encontrou-se com Tiago e todos os presbíteros reunidos, né? Falaram todos juntos, saudou todo mundo, e aí ele vai contando tintim por tintim que Deus fizera pelos gentios no ministério de Paulo, como foi proveitoso. Paulo conta para eles como foi proveitoso o ministério deles lá, vai contando tudo, né? E eles, nossa, eles davam glórias a Deus e falavam: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, né? E agora são eles dando um relato, né? Foram informados a teu respeito, que ensina de todos, né? E que não se deve circuncidar nem assim. Aí eles falam: que há de se fazer? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Né? O que é voto? Eles também colocaram, se dispuseram a fazer o voto do Nazireu, né? Então ele vai, purifica, compra lá o que precisa para fazer o voto do Nazireu, tudo vai, e raspa a cabeça. E aí todos vão saber que não é verdade, né, o que está dizendo, assim, pelo contrário, que você mesmo continua guardando a lei de Moisés. Eles vão entender isso. Seria uma forma dele mostrar para o povo, né, para amenizar um pouco, né, a fúria daquele povo lá. Seria uma forma assim de amenizar tudo aquilo que eles iam ver, que eles estavam fazendo o voto do Nazireu, que foi instituído lá em Levítico, né, tudo aquilo. E vamos, né? Aí Paulo, né, vai lá com aqueles 4, né, vai e faz o processo da purificação lá e entra no templo, né, e cumprindo os dias da purificação, né, até que se fizesse a oferta em cada um deles, né. E quando estava terminando esse tempo, que são 7 dias, né, como a gente vê aí já no verso 27 do capítulo 21, a gente já está no capítulo 21, né? A gente vê aqui no verso 27, quando eles estão terminando, lá vem os judeus da Ásia de novo, né? E quando eles viram que Paulo estava no templo, já fizeram a bagunça de novo, já fizeram aquele alvoroço, fizeram aquela coisa lá, agarraram ele e falaram: israelitas, ajuda, socorro, esse homem é o que está ensinando por toda parte, aí contra a lei do povo. E mais, ele colocou até um grego dentro do templo, que era proibido, né? O templo dos judeus não era permitido a quem não fosse judeus, somente aos judeus era permitido entrar lá. E eles falam: até colocou um grego aqui, né? Por quê? Porque eles tinham visto que Trófimo estava com eles, com Paulo. E eles acharam que Paulo tinha levado Trófimo para dentro do templo, né? Só que Trófimo não foi para dentro do templo, né? Então aí eles pegam e levam eles para fora e fecham-se as portas, né, do templo. Eles põem para fora do templo, Trófimo não está lá, eles põem Paulo para fora do templo, né, fecham as portas, né, e eles estavam tentando matar o Paulo, né. Quando chega quem? O comandante da força, né, que seria o chefe de polícia, o delegado da área, né, chega lá no conhecimento do delegado que a cidade está amotinada, que está tendo bagunça, que está virando um furdúncio lá. O delegado fica sabendo, né? Então ele pega os guardas, leva os policiais lá, vai para o meio, e quando o povo vê que chegou a polícia, o que eles fazem? Eles param de bater em Paulo. Eles já não... Eu não fui, né? Eles param de espancar, né? E quando o delegado vê, pega Paulo, prende ele de novo, né? Dá a ordem que ele fosse acorrentado com 2 cadeias e pergunta o que
quem ele era, o que ele tinha feito. E a multidão gritava, né? Um gritava de um jeito, aquela velha história, né? Um gritava abobrinha, outro gritava melancia, outro alface, tomate, né? Assim, eles não se entendiam, cada um, né? Então, o que aconteceu? Ele mandou todos ficarem quietos e mandou que Paulo fosse recolhido para Fortaleza, fosse levado lá para Fortaleza. Para quê? Para que ele pudesse entender o que Paulo ia falar e afastasse, né, um pouquinho daquela violência da multidão, porque a multidão estava gritando: mata ele, mata ele, mata ele. E então não, né? E quando ele está sendo carregado, porque ele está sendo recolhido lá, ele fala pro comandante: posso dizer alguma coisa? Só que ele fala em grego, né? Aí o comandante olha assim, ele é judeu, ele fala grego, ele pergunta: ué, você sabe grego? Mas você não é o egípcio lá que sublevou e conduziu o deserto 4.000 sicários? Não é você o cara que fez isso? Aí Paulo começa a falar para ele, né? Em grego, Paulo fala pro delegado em grego: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que permitas falar ao povo. O delegado fala: tudo bem, tá, beleza, pode ir lá, fala, né? Então em Paulo vai lá, fica em pé na escada, né? Ele tá lá, faz sinal com a mão com o povo, né? O povo silêncio. E aí Paulo começa a falar em hebraico. Por quê? Porque o povo lá era judeu, não entendia grego. Ele começa a falar em hebraico. Alguns entendiam grego, alguns não, mas a grande maioria não entendia. Então ele já começa a falar em hebraico. Para quê? Que era para o povo entender, né? E ele apresenta a defesa dele aqui, o que a gente vai ver no capítulo 22. Agora nós estamos no capítulo 22 aqui do livro de Atos, né? Então aqui, quando eles falam... então Paulo começa, né? Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando eles viram que Paulo estava falando em hebraico, ele já fez mais silêncio ainda. Ficou mais suave. Por quê? Porque eles não entenderam. Ele é tal, assim, mais hebraico. Então ele começa a falar assim, né? Ele fala: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia e criei-me nesta cidade. Ele fala que ele foi criado lá, né? Aqui foi instruído aos pés do Gamaliel. Lembra que eu falei para vocês que ele foi instruído aos pés de Gamaliel? Ele aprendeu toda a lei, todas as escrituras com esse Gamaliel, que era muito respeitado na cidade, né? Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aí ele continua falando: segui este caminho até a morte, prendendo e metendo no cárcere todos aqueles homens e mulheres que são testemunha do sumo sacerdote, os anciãos. Eu tive carta desses para ir e tal. Assim. E quando eu estava indo para Damasco, no intuito de trazer mais judeus presos de lado, aqui ele usa a palavra manietados, trazer manietados para Jerusalém, aqueles que estivessem lá, né, para ser punido aqui. Quando eu estava indo no caminho, já perto de lá, quase no meio-dia, apareceu uma luz muito grande na minha frente e tal, e uma voz falava por mim, falava comigo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente conhece essa passagem, né, que é o encontro de Saulo com Jesus, né? E ele fala, ele pergunta: quem é, né? Quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E vai contando toda aquela passagem. Os que estavam comigo não viram nada, ouviram tal, e não entenderam nada. Então me leva, né? Me leva para lá, vai lá para a rua chamada direita. Aí vem o Ananias, um homem piedoso, que ora por mim. Na mesma hora recobrei a vista. E Ananias me diz: o Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade, né? Ananias fala isso para ele, como está aí no verso 14, né? Será testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto, né? E por que se demora? Vai, recebe o batismo. Isso é tudo Ananias falando para ele. Ele vai contando tudo aquilo, né? E quando voltei para Jerusalém, né? Aí aqui, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. Isso está no verso 16, né? Lava os teus pecados, invocando o nome dele. E ele, voltando para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase.
e vi aquele que falava comigo, sai logo de Jerusalém, porque não recebeu o testemunho a meu respeito. Então eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão qualquer um, né, nas sinagogas, eu açoitava todo mundo, tal. Quando se derramava o sangue de Estevão, que era sua testemunha, eu também estava, e não vi nada, até guardei as vestes assim. Mas ele me disse, Deus falou com ele, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ele vai falando isso, né? Então, o povo estava ouvindo, só que aí já desandou tudo. O povo já começaram a gritar, falando, tira esse homem da terra, ele não merece viver. E eles estão gritando, né? E começaram a jogar as capas, a roupa para cima, tirava poeira. Nossa, plureira é difícil, né? Mas fica aí para vocês rirem um pouquinho. Plureira. Jogava poeira pro alto, eles jogavam terra, né? Que era a moda de fazer arruaça. Eles foram, né? Então viu aquilo, o comandante pegou e Paulo para Fortaleza, vai, vamos para lá, vai preso lá. E você vai ser interrogado na base do açoite, na base do chicote, né? Assim, quando ele estava sendo amarrado, quando eles estavam amarrando ele, né? Paulo falou para o centurião assim, porventura é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Aí o centurião já, ops, como assim? O centurião chamou o delegado de novo e lhe disse, e falou assim para o delegado, né, que é o comandante lá, né? Falou assim, o que você está fazendo? Esse cara é cidadão romano, como é que a gente vai fazer isso? Né? Aí o comandante veio e falou para Paulo, falou assim, você é romano? E Paulo respondeu para ele, sou romano, né? Aí o comandante acha aquilo meio improvável, tá? Porque ele foi criado assim, só que o comandante, pelo jeito, o que aconteceu? Ele esqueceu quando ele falou que ele era de Tarso, cidade grande da Cilícia. Ele era romano, né? Ele tinha o título de cidadão romano, né? Aí o comandante, o delegado lá fala para ele, para mim custou um dinheirão ter esse título de cidadão. Paulo olha para a cara dele, eu sou de nascimento, eu tenho isso no sangue, eu sou cidadão pelo sangue, né? Aí ele já, por quê? Mesmo sendo cidadão romano, os historiadores dizem que existia também uma diferença entre o cidadão romano de nascimento e o cidadão romano que comprava a sua cidadania. O de nascimento era superior. O cidadão romano de nascimento ele era superior. Se houvesse um embate entre dois cidadãos romanos, um de nascimento, um que comprou o título, o de nascimento prevalecia. Né? Os historiadores falam que existia essa diferença entre eles. Se era romano, já era superior aos outros. E entre os romanos, o de nascimento era superior. Né? Então tinha essa hierarquia lá por eles. Né? Então aí tava aqui, então aí todo mundo se afastou. Os que estavam querendo chicotear ele para interrogar ele, todo mundo se afastou, né? Porque ninguém quis saber, né? Quando souberam que ele era romano, né? O comandante mesmo ficou pensativo, falou, e agora, tal, né? Então aí no dia seguinte, aí já no outro dia ele quis saber por que os judeus estavam acusando ele, né? Ele soltou e falou, e mandou reunir os principais, os sacerdotes e o sinédrio, e trouxe Paulo também e colocou Paulo perante eles, né? Aí aqui a gente vai ver Paulo falando já para o sinédrio. Sinédrio que seria o quê? Uma reunião dos sacerdotes. Os sacerdotes ali das sinagogas, haviam várias sinagogas, e o sinédrio, a reunião dos sacerdotes, né? Então aí Paulo começa falando aqui, né? No capítulo 23, né? Acho que dá tempo sim, né? Aqui Paulo, né? Ele começa a olhar para o sinédrio e começa a sua defesa, né? Ele começa a explicar toda a parte dele, né? Tudo aquilo, né? Ele, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Só que ali estava o Ananias, né? Um sumo sacerdote, né?
falou assim, não, bate na boca dele, lá, mandou que estavam perto que ele batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Ele está falando para o sacerdote, né? Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei, e mandas agredir-me? Ou seja, o sacerdote já tinha mandado bater nele, sem saber, simplesmente vai lá e bate na boca dele, né? Simplesmente. Aqui, então ele fala, sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei manda me agredir, ou seja, o próprio sacerdote que estava ali para cumprir a lei já faz contra e já manda bater, aí, né? Aí ele fica assim. Aí os outros lá, como estava tudo mancomunado, né? Tava todo mundo junto, ele fala, tá injuriando o sacerdote? Aí Paulo respondeu, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, ou seja, Paulo não sabia que ele era o maior dos sacerdotes ali, né? Porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ele cita a palavra para se defender, isso, né? Ele cita essa palavra para se defender. E Paulo sabia que uma parte do sinédrio era saduceu e a outra era fariseu, né? E Paulo era fariseu, como a gente vê aqui no verso 6, né? Ele fala assim, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado, né? Quando ele falou isso, de novo, a dissensão, aí volta a velha briga, aí a briga entre judeus, entre fariseus e saduceus. Por que eles se desentendiam? Porque uma turma acredita, os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não criam. Então, quando ele falou isso, já começou o desentendimento ali. Já eles que sim, eles que não, eles que não, eles que sim. Tá? Olha lá. Aí no verso 8 eles falam assim, ó, os saduceus declaram não haver ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição. E os fariseus, que Paulo era fariseu, sim, eles criam na ressurreição, né? Aqui, ó, no 8 explica direitinho, ó. Os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então eles começaram já a se desentender, aí já Paulo ficou meio que de lado, eles já começaram se desentender por conta das convicções filosóficas, teológicas deles, né? Que uns acreditavam e não. E começou de novo o bafafá, blá, 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 começou todo mundo lá assim. Aí os escribas fariseus falam assim, olha, escribas eram aqueles que registravam, os que escreviam, né? Que registravam tudo. Eles olham e falam assim, ó, não achamos mal nenhum desse cara aí, não tem nada de errado com ele, não. Será que algum espírito anjo não tenha falado? Eles não sabiam, né? E como foi tomando vulto, tomando, né? O comandante, o delegado lá ficou com medo de ter uma chacina ali. Ele vai lá e fala, ó, pega Paulo e leva ele de novo para Fortaleza. Vai lá e prende, coloca ele lá para proteger ele, para não ter uma carnificina aqui, né? Então, ele é levado tal, e fica, né? Aí no dia seguinte, o Senhor pondo-se do lado dele, aí o Paulo tá lá no cárcere, né? E o Senhor aparece para ele, senta do lado dele e fala, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, tá? Ou seja, aqui Deus já está falando para Paulo que ele vai para Roma, que ele vai chegar, ele não vai morrer ali em Jerusalém, ele vai para Roma, sim, né? E quando amanheceu o dia, né, no verso 12, quando amanhece o dia, os judeus se reuniram e, aqui é um detalhe, né, na sua Bíblia deve estar marcado aí, no verso 12, e sob anátema, né, e sob maldição, eles juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eles fizeram um juramento para matar uma pessoa, um juramento para matar, então era anátema, seja maldito isso, né, era maldição aqui, né. E eram mais de 40 os que entraram nessa. 40 dos judeus, né? Eles juntaram assim. E eles foram falar com os sacerdotes, disseram, juramos sob pena de anátema, olha lá, pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Ou seja, eles iam ficar em jejum direto
até que eles matassem Paulo, que se eles não fizessem isso, eles seriam malditos. E uma vez malditos, segundo a tradição, eles eram expulsos, eles seriam expulsos da comunidade judaica, eles não fariam parte de mais nada, eles seriam malditos, deixariam de ser judeus, seriam malditos, né? Então eles falam, ó, sob pena, assim, agora avisa o comandante, junto com o sinédrio, que apresente como se estivesse para investigar mais detalhadamente a sua causa, e antes que ele chegue estaremos prontos para assassiná-lo, né? Ou seja, dá uma saboada no delegado ali, tal, assim, e quando ele chegar, antes que ele chegar aqui, a gente já vai estar tendo pronto, nós já estaremos prontos para matar, né? Só que o sobrinho de Paulo, né, como diz aí no verso 16, o filho da irmã de Paulo, né, então o sobrinho dele, ouviu tudo aquilo, entrou na fortaleza e falou para Paulo, ó, Paulo, eles estão armando para te matar, assim, assim, vou mandar o delegado fazer um negócio assim, quando ele chegar lá, ele já vai estar prontinho, tudo armado, já a cama de gato, tudo feito, para te matar, né? Eles vão lá, ele vai lá e fala tudo isso para Paulo, né? Então Paulo chama um dos centuriões e fala, ó, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe, né? E ele vai lá e leva, né? Chama o comandante e tal, assim, e fala, ó, o preso Paulo pediu que trouxesse esse rapaz, né? O comandante pegou, colocou lá, apertou, o que tem para falar? Aí o sobrinho dele pega e conta pro comandante. Os judeus resolveram te chamar para que amanhã apresente ele para o sinédrio, como se tivesse de inquirir, mas eles vão, como se houvesse de inquirir mais detalhadamente, né? Mas não deixes te persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber, enquanto não matarem. Ou seja, eles estão prontos, eles estão em jejum, estão assim, todo armado para fazer o negócio lá e matar Paulo, né? Então, estão prontos, esperando a tua promessa, né? O comandante entendeu, né? Mandou o rapaz embora e falou, ó, não fala para ninguém que você trouxe isso, né? Chamou dois dos centuriões e falou, ó, fiquem de prontidão, desde a hora terceira, né? 200 soldados, 70 de cavalaria. Ó, a turma que ele pôs lá para cuidar do Paulo, para evitar a chacina, né? Colocou um monte de gente também. Preparai animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao Félix. Félix era o governador lá, né? Então ele arma todo esse sistema de segurança, né? Toda essa escolta com 200 homens, 70 cavalaria, lanceiro, tal, que eles iam mandar Paulo para Cesareia, que era o governador, né? Lá para Félix, né? Então Cláudio Lísias, aqui no verso 26, vem a carta que Cláudio escreve para Félix, né? Cláudio, governador de província, e Félix, o governador da cidade lá da região. Então ele saúda o governador e fala que esse homem foi preso pelos judeus, estava prestes a ser morto, quando sobreveio a guarda, livrou porque ele era romano, aí ele já dá a justificativa de ter mandado ele para o governador, porque o cara é romano, então não podia ser de qualquer jeito, não era como os judeus queriam, ele era judeu, mas era romano de nascimento, né? Ele fala, então eu queria saber o que aconteceu realmente, né? Por que eles estavam acusando, né? Mandei ele para o sinédrio e ele foi acusado de coisas referentes à lei que os rege, ou seja, lei deles, nada que justificasse a morte, era coisa da legislação dos judeus, é isso que Cláudio fala para Félix, né? E então nada que justificasse a morte ou até mesmo a prisão, não tinha justificativa nem para Paulo ficar preso. Perante os romanos, não tinha nada para Paulo, não tinha motivo nenhum para Paulo ficar preso assim, né? E como ele soube que eles armaram uma cilada lá para eles, que eles mandei ele para ti. Quando soube que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra eles. Ou seja, ele fala para o governador que ele pegou o cara que era romano, mas que segundo a lei de Roma não tinha nada de errado com ele,
Só que eles estavam querendo matar, então ele, para não haver essa morte de um romano na mão dele, né? Ou seja, porque se um romano fosse morto por judeus, o governador ali, no caso o Cláudio, ia ter que se explicar, como é que você deixa matar um romano aqui? O cara é cidadão romano, como é que acontece uma coisa? Então ele protege Paulo, manda e já fala para Cláudio, né? Fala, ó, isso aqui tá assim, então mandei os caras que estavam acusando ele, mandei eles falar aí na tua presença. E eles vão explicar para você o que aconteceu, o que esse cara fez que eles estão querendo matar eles, né? Então aí os soldados, aquela turma, aquela comitiva toda, né, aquele sistema de segurança, pegaram Paulo, né, e foi até Antipátride. Nossa, que nomezinho, hein? Os romanos também têm capricha nos nomes, hein? Antipátride, nossa, difícil. Esse não dá nem para colocar no cachorro, esse nome, Antipátride, não dá nem para chamar ele. Antipátride, vem aqui, senta. Não dá. Não dá para botar esse nome no cachorro, não. Aí no outro dia, durante a noite, eles levam Paulo para esse lugar aqui, esse qualquer coisa aqui, eles levam para lá, né? E no dia seguinte eles voltam lá para Fortaleza e deixam a cavalaria e com ele, né? E quando eles chegam em Cesareia, entregam a carta para o governador e também apresentam Paulo. O governador lê a carta e pergunta de que província ele era, quando soube que era da Cilícia, e disse: vou te ouvir quando chegar os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido lá no pretório, lá no lugar no pretório de Herodes, né? Aí vem o sumo sacerdote, o Ananias, e o Tértulo, né? São os dois que vão acusar Paulo perante Félix, né? Que era o governador, né? Depois de 5 dias, aparece Ananias com alguns anciões, com o orador Tértulo, né? E se apresentaram ao governador contra Paulo, né? Que esse foi e chamaram ele, né? E o Tértulo passou a acusar, começou a falar contra ele. Olha, senhor, excelentíssimo Félix, né? Que é o governador, tem que se reportar com respeito, né? Então, tendo nós por seu intermédio, ou seja, começa a adular um pouquinho, né? Ó, através de você a gente teve de paz durante um bom tempo, paz perene, ou seja, permanente, paz permanente, enquanto o cara estava lá, teve uma paz perene, e por seu cuidado tem feito notáveis reformas, né, em benefício do povo aqui, em toda parte nós reconhecemos isso com toda a gratidão. Então, para não se deter por longo tempo, né, eles começaram a chamar, né, a conformidade, né, assim, a clemência, atenda um pedido deles. Porque como eles estavam colaborando com o governador, né, eles foram lá fazer um pedido, né, que eles atendessem um pedido, né, e eles começam a falar que aquele homem é uma peste, né, promove dissensões entre os judeus, né, todo mundo, e também é o principal agitador da seita dos nazarenos, né? Eles falam os nazarenos, eles se referindo aos seguidores de Jesus Cristo, né? Eles se referiam dessa forma ali, né? Ele tentou profanar o templo, nós o prendemos, né? Que a gente queria julgar ele segundo a nossa lei, né? Mas veio o comandante Lísias, tirou das nossas mãos, né? E os acusadores e mandou que a gente viesse para cá. E o senhor mesmo, aí o senhor pode ver, o senhor pode examinar aí, né? Ter conhecimento de todas essas coisas que nós acusamos, que a gente está acusando ele, né? E os judeus concordaram na acusação, afirmando tudo que era tudo daquele jeito, assim, né? Amém, irmãos? O tempo está acabando, então vamos fazer assim? Aqui a gente viu toda a acusação dos judeus, que novamente levaram Paulo, agora Paulo já está lá perante o governador, foi acusado, foi explicado, né? Mas lembrando que eles tinham toda uma armação, tudo, para que o objetivo deles era matar Paulo. Então eles fazem tudo isso para matar Paulo. E na próxima aula a gente vai ver a defesa de Paulo. A gente vai ver novamente a defesa, quando Paulo se defende de tudo aquilo, né? A gente vai ver como é que termina essa história. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, continuem estudando, nós paramos no capítulo 24, está acabando o livro, falta só mais um pouquinho, hein?
tá acabando, então acho que só vai ter mais uma aula aí. Nós paramos no capítulo 24, vamos começar a ler no verso 10, né? Que é quando Paulo vai fazer sua defesa. Então, de novo, eu falo para vocês, leiam mais um pouco, leiam adiante, leiam daqui para frente, que aí quando vier a explicação, quando eu vier falar com vocês, vocês já vão saber, já vão entender, Paulo fez isso na defesa, ele falou assim, né? Vocês vão entender, vão ficar mais fácil para vocês entenderem. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, não desista, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Deus abençoe.